Tem alguns cuidados que vocês poderiam sugerir para quem está em viagem para não cometer esse erro, para não ser vítima, perdão, sermos vítimas? Ó, na verdade, em relação ao passageiro da mala despachado, há pouco se possa fazer. Você embrulhar a mala é uma atitude boa, porque você evita que seja inserido dentro da mala algum conteúdo. Embrulhar no sentido... Aquele plástico. Aquele Isso. plástico. Ah, mas é caro, né? A gente, Sim, é a gente caro. já conta as moedas. Mas tem gente que embrulha de casa. Hoje em dia... A primeira viagem internacional que eu fiz, muitos anos atrás, me orientaram sobre isso, e aí que papel filme dava para fazer, e eu fiz com papel filme. Entendi. E eu fiz com papel filme, tranquilo. Você Agora tem passa até lá. umas capas que se compram, você tira e põe, né? Também. E alguma fita, alguma coisa que identifique a sua mala de forma fácil. Porque Tá. aí você consegue identificar que essa mala é sua. Mas assim, esse tipo de fraude é uma fraude cometida onde o passageiro não tem acesso. Então, assim, é mais uma questão de segurança do aeroporto mesmo. Ela sempre é detectável, porque como você tem tudo filmado, no caso da Alemanha, infelizmente, demorou um pouco mais pelas autoridades alemãs, que foram um pouco mais ali... rígidas, vamos dizer assim, porque desde que a história surgiu já foi levantado todas as imagens, já foi visto. Foi muito rápido o levantamento aqui no Brasil. E a gente já teve casos lá que a gente percebeu essa abordagem antes de abordar. Era um casal de senhores que iam para Portugal e a gente estava atrás de um alvo, e quando a gente procurou e achou a bagagem, fomos pegar os passageiros na bagagem e veio o casal de senhores, mas não era quem dias atrás, a coisa não encaixou ali, então a gente voltou. Antes dele embarcar, a gente conseguiu identificar a troca, tudo isso. Esse caso de ter embarcado foi uma exceção. Mas é importante, você falou, o passageiro saber o que ele está levando na mala, né? Muitas vezes a gente escuta isso, não foi eu que arrumei a mala. Então, esse cuidado do próprio passageiro é importante também. É importante, não, né? Sim, não só apenas colocar a culpa, minha mala pode ser trocada, mas você, quando vai viajar, saber o que tem na sua mala. Meu primo pediu para me levar alguma coisa, minha tia pediu para me levar alguma coisa. Então, você saber o que realmente que é. É alguma coisa que está embalada, deixa eu ver o que é. Posso confiar, né? Porque muitas vezes levam coisas que a pessoa não sabe. Muitas vezes não é nada, não vai dar nada, mas muitas vezes pode ser um entorpecente, pode ser uma droga, pode ser coisas ligadas à comida que não pode entrar, comida que não pode entrar aqui no Brasil, ou às vezes lá no outro país. Então, você precisa saber tudo que tem na sua mala. Você não pode confiar, porque foi minha mãe, foi meu irmão. Saber, porque muitas vezes a mãe está mandando um alimento para um país que é proibido, então você vai ter dor de cabeça quando chegar lá. Por exemplo, quais são os alimentos, alguns que você lembra que... Por exemplo, os Estados Unidos é muito rigoroso, por exemplo, com alguns determinados alimentos, mas, por exemplo, aqui, vamos pegar mais perto, o Chile, por exemplo. O Chile não aceita nada de alimento in natura. Uma maçã na sua mala, você vai ter problema no Chile. Você sabe que eu quase fui preso. Então, eles são muito restritos com isso. É verdade, eu cheguei, eu estava com uma mala e a pessoa olhava para mim e dizia: você tem sementes. Eu falei: eu não tenho sementes. Você tem sementes? Eu não tenho sementes. Mas eu jurava, e realmente eu não tinha sementes. Até que ele abriu, pegou a maçã e cortou assim. Ele falou: você tem sementes. E eu fiquei com uma cara... Onde foi? No Chile, isso? No Chile. Eles são muito rigorosos. O Chile, ele é rigorosíssimo com essa parte de Ministério de Agricultura, com vegetais, produtos in natura. Então, certo. Às vezes você vê uma maçã. Qual é o problema? Vou levar uma maçã aqui. Então, é muito importante você saber também as regras do país que você está indo. Certo. Vou viajar para um outro país? Vamos te consultar aqui o que eu posso levar, o que eu não posso levar. Que isso diminui o seu problema lá fora, né? Entendi. E a mesma coisa o brasileiro. O brasileiro, às vezes, não conhece a própria lei do país. Então, quando ele vai voltar, já ele traz coisa que não pode, por exemplo, alimentos que não podem, né? Não é muito a nossa área da receita, mas certo. A gente vê ali junto, trabalha muito com o Ministério da Agricultura, o pessoal da Vigiagro. Tem problema, então, com essas coisas por falta de conhecimento. Não é que está cometendo um crime, não, mas é um detalhezinho mínimo ali, você conhecer, ler um pouquinho, você vai saber o que não pode. Entendi. E hoje em dia, com a internet e as agências de viagem, não é tão difícil assim. Antigamente era mais restrito, tinha que buscar livro. Hoje em dia você digita lá na internet, pesquisa, você consegue saber mais ou menos qual é a característica daquele país. Verdade.